fraco, né, avançou à próxima fase da Copa do Brasil. Mas há de se ressaltar um bom jogo do Felipe Coutinho, fazendo um gol de pênalti primeiro, depois marcando um belíssimo gol, bem ao seu estilo, Mansur. Boa noite. O Vasco, eu acho que a grande notícia, mais até do que o resultado, se a gente pensar que o Vasco enfrentou o time que terminou em 6º lugar no Campeonato Carioca, está disputando Taça Rio agora, mas com um nível de investimento bem abaixo e com dificuldades técnicas que ficaram claras, especialmente para defender, mas acho que a grande notícia para o Vasco é que o Coutinho ganhou um sócio, com a presença do Nuno pelo lado esquerdo, né? Um jogador que tem a característica de armação, mas que também dá opções de receber a bola atacando a defesa adversária, buscando o fundo, deixa sempre o marcador na dúvida se ele vai trazer por dentro, se ele vai buscar o fundo, e conseguiu um bom entendimento com o Coutinho na questão da armação de jogadas. Eu acho que esse ponto é importante. E concordo muito com o que o Eric disse no fim da transmissão. Fica um dilema, né, pro Carille, pro jogo de domingo, né? Ele precisa do resultado. Ele vai com esse time ou com uma formação mais ofensiva, mais leve, buscando reverter, assumindo os riscos que isso impõe num jogo contra o Flamengo, ou ele tenta encontrar um meio termo entre esse time com mais talento na frente, mas também algo que dê a ele um pouco mais de segurança. Acho que isso vai ficar na cabeça dele até o fim de semana. Deixa eu trazer aqui para o programa a nossa equipe de transmissão, que participou lá do jogo do Newton Santos, né? Luiz Carlos Júnior, Grafite, Eric Faria, para falar sobre a classificação do Vasco, os 3-0 sobre o Nova Iguaçu. O que será que está pensando o Carille pro final de semana, hein, meus amigos? Boa noite, bem-vindos ao Troca, Luiz. Fala, Felipe, mais uma vez. Só um pitaquinho do Corinthians, hein? Já pensou um 3-0 em Itaquera com pênalti? Fica com a cara do Corinthians, mas... Mas para chegar ao 3-0 não vai ser fácil, hein? Essa é que é a questão, mas já pensou? Corinthians gosta dessas classificações épicas, hein? Pois é. Vai saber, né? E aí, Luiz? Bom, mas vamos falar do jogo daqui. Em relação ao jogo daqui, o Vasco escalou o meio-campo mais solto hoje. Jogou com 3 volantes contra o Flamengo. Hoje escalou um meio-campo que atacava mais, que saía mais. Teve ótimo resultado. Obviamente, o Nova Iguaçu é um adversário bem mais fraco, mas talvez o Eric até levantou essa questão durante a transmissão. Talvez o Carille tenha pensado nesse meio-campo de hoje para o jogo de sábado, não, Eric? Luiz, mais uma vez, boa noite, Grafite, Felipe, Aline, Mansur, boa noite para todo mundo. É difícil saber o que o Carille vai decidir, porque realmente, assim, para esse esquema dar certo contra um adversário forte, como é o Flamengo, o Vasco vai precisar muito ter a posse de bola. E é algo que o Flamengo também gosta de ter, que é a posse de bola. Porque são jogadores mais leves, são jogadores que não marcam tanto. O Ryan vai precisar recompor muito, o Nuno vai precisar recompor muito, o Coutinho vai precisar ter funções defensivas que hoje ele não teve, por exemplo. Então eu imagino que o Carille vai botar na balança... Porque nessa situação, Eric, vamos combinar que ele precisa, né? Nem o Paulinho propriamente é aquele volantão, né? Exatamente. Então, mas o Vasco precisa de 2 gols, exato. Mas para você, até a gente brincou, né? Para fazer o segundo, precisa fazer o primeiro e não pode tomar. Então, eu acho que o Carille vai queimar muito os pensamentos nesses 2 dias para tentar encontrar um time equilibrado. Obviamente que o torcedor do Vasco, pela necessidade, quer ver um time ofensivo em campo. Mas precisa ser consciente também de que o Nova Iguaçu não é o Flamengo, né? É uma outra parada, é uma outra pedreira, um adversário muito mais difícil. Então, mas falando do jogo de hoje, o Vasco fez o que tinha que fazer, começou forte o primeiro tempo, conseguiu dar liberdade para o Coutinho teve com quem dialogar, o Nuno e principalmente o Paulinho no meio campo, esses 3 se entenderam muito bem e aos pouquinhos o Vasco foi encontrando seus caminhos até o gol do Nova Iguaçu. Então foi uma classificação muito tranquila e muito justa também. Com 3-0 ainda no primeiro tempo, né, Grafite? Verdade. Boa noite, Luiz, Eric, amigos do Troca aí, Felipe, Aline, Mansur. Realmente foi um bom jogo do Vasco, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo administrou mais a partida. No primeiro tempo conseguiu liquidar a partida com 2 gols do Felipe Coutinho de pênalti e um golaço de fora da área, uma característica dele. Mas o Carille ganhou uma boa opção pro final de semana, né? Que é o Nuno, né? Que entrou muito bem no jogo, na partida. Teve uma dinâmica muito boa com o Coutinho, com o Paulinho no meio campo ali. O Ryan jogou bem também. O Vasco ofensivamente foi muito bem. Coletivamente foi bem também. Só o Verratti que não estava um pouco no mesmo nível, na mesma rotação dos companheiros, mas vai ser importante pro final de semana. Eu acho difícil, né? O Carille mudar essa equipe, né, do que foi no jogo de hoje para o jogo do final de semana. Do jogo do final de semana passado ele tira o Cocão, ele tira o Matheus, o Cocão, né,
e tira também o Jair e entra com o Paulinho hoje e com o Nuno, né? E a equipe fica mais leve, como o Eric falou, com bastante dinamismo, com jogadas de efeito, jogadas 1-2 rápido, conseguiu envolver o Nova Iguaçu, mas o Flamengo é outra parada no final de semana. Eu acho que dificilmente ele vai abrir mão dos 3 volantes. Era isso que eu ia perguntar. E você acha então que ele começa com 3 volantes e aí, numa eventualidade do jogo, começa a soltar mais o time? Pode soltar durante a partida, ou vir com 3 zagueiros também. Não sei se ele tem essa condição de sair com 3 zagueiros, liberar um pouco mais os laterais. O Piton sofreu muito no primeiro tempo do Vasco, do jogo contra o Flamengo, aqui, principalmente nos primeiros 20 minutos, onde teve uma intensidade muito grande nas costas dele. Hoje ele jogou com mais tranquilidade. É outro jogo, é outra situação. O Eric falou no pré-jogo. A prioridade é a Copa do Brasil. O Campeonato Carioca está bem complicado, tem que marcar 2 gols, vai enfrentar uma equipe muito qualificada, tecnicamente, coletivamente, individualmente. Mas conseguindo essa classificação hoje, ganhou a confiança a mais para o final de semana. E futebol, tudo pode acontecer. Uma solução que ele pode ter para mesmo jogando com 3 volantes, ter um meio campo com mais dinamismo, porque no jogo de sábado ele teve Jair, o Hugo Moura e o Matheus, né? Ele pode pôr o Paulinho no lugar do Jair ou no lugar do Matheus e fazer um meio campo com Hugo, Paulinho e Jair, que tem mais dinâmica, e pôr o Coutinho e os 2 atacantes, o Ryan e o Verratti. Assim ele teria um equilíbrio com jogadores que marcam também, que tem mais recomposição defensiva e alguma leveza com o Paulinho, dialogando com o Coutinho. São opções, o Carille ganhou opções, até o início das semifinais do Campeonato Carioca estava muito limitado de opções, o banco de reserva. Não tinha jogadores pelo lado, o Paulinho agora está começando a engrenar, voltar a recuperar um pouco da forma que ele tinha. Então, é uma missão difícil para o Vasco? É uma missão difícil, mas o Carille pelo menos agora tem ferramentas para poder tornar um impossível possível, né? Ou difícil fácil. Nós sabemos também a condição física e clínica do Tietê, né? Um jogador que seria importante para esse sistema de jogo. Ele lesionou o joelho contra o Botafogo. Com 3 volantes ali, a entrada dele é um jogador muito dinâmico, mais leve, que ajuda bastante na marcação, que tem a saída de bola. Hoje ele não figurou nem entre os relacionados. Pode fazer Paulinho, Tietê e Hugo, por exemplo, também é um outro meio campo, uma boa possibilidade também, né? Mas dificilmente ele terá condições de atuar 90 minutos, não tendo atuado hoje, né? Vamos ver a evolução dele aí nos próximos dias, ver se ele fica à disposição do Carille, que é uma boa opção também para esse meio campo. Mas ao mesmo tempo, né, meus amigos, estava pensando aqui, né, vocês estavam falando sobre a possibilidade de entrar com um meio campo mais preenchido e tudo mais, o Vasco está perdendo o jogo. Por mais forte que seja o Flamengo, eu acho que são nesses jogos que você precisa tentar alguma coisa diferente, arriscar um pouco mais, porque o normal... Mas Felipe, já pensou num clássico? Pode acontecer. Num clássico desse tamanho, você ousa demais. E o Vasco vem de algumas goleadas recentes sofridas por Flamengo. E venceu 2 dos últimos 31 jogos. Não, claro, e é possível que aconteça. Agora, acho que num jogo como esse, em que você está atrás no placar, ou você tenta algo diferente, ousa um pouco mais, procura uma alternativa, porque o que vem sendo feito não está dando certo. Nos últimos 31 jogos, o Vasco ganhou 3, não é isso, Mansur? 2 ou 3? Eu vou achar aqui já. Quantos? 2, né? Nos últimos 31 jogos, o Vasco ganhou 2. Ou seja, o que está sendo feito não está dando certo. Então, precisamos tentar fazer alguma coisa diferente para ver se o resultado é diferente. Tinha um professor meu que dizia, quando você faz sistematicamente as mesmas coisas... Carille, né, Felipe? Como é que é? Como é que é, Eric? Esses 31 jogos não tem a ver com Carille, não, né? Claro que não, mas estou dizendo o seguinte, que alguma coisa precisa ser diferente. O jogar só marcando e tentando correr atrás do Flamengo, por melhor que seja o Flamengo, não tem dado certo. Então, vamos tentar jogar e seja o que Deus quiser, né? Porque, teoricamente, Felipe, a eliminação está mais próxima. Propõe uma enquete. Propõe uma enquete aqui no Troca de Passes. Então aqui na hashtag Troca de está Passes. certo ou está errado? O Vasco vai com tudo ou o Vasco se segura? Aqui na hashtag Troca de Passes, então, os torcedores estão aqui do Vasco convidados a participarem com a gente no X, né, no Twitter, mandem as suas mensagens. Como vocês acham que o Vasco deve entrar em campo contra o Flamengo? Mas é algo que deve estar na cabeça do Carille, né? Diga, Grafa. Ô Felipe, no primeiro tempo contra o Flamengo no sábado, após os 10 minutos que o Flamengo teve uma posse de bola assim, mas não conseguiu levar perigo ao gol do Vasco, o Vasco teve um comportamento muito, muito bom dentro da partida. Avançou as linhas, mesmo com 3 volantes. Merecia sair ganhando o primeiro tempo, né, apertou a marcação, criou oportunidades, finalizou a gol. Poderia salvou aquela bola quase sobre a linha. Poderia ter saído com um resultado melhor do jogo de sábado, se aproveitasse melhor esse momento bom que teve no jogo.
tentar repetir isso. Acho que o Carille vai trabalhar isso com os jogadores, mostrar esses momentos que eles tiveram no primeiro tempo, mesmo repetindo os três volantes ali. O Vasco tem condições de sair mais para o jogo. Mesmo você jogando com 3 volantes, você tem alternativas dentro do jogo, taticamente, de você ser mais agressivo ofensivamente e, consequentemente, buscar o gol. Mas não pode se abrir tanto, porque do outro lado tem um adversário que, se você der espaço, é letal nos contra-ataques e na individualidade dos jogadores que tem. Não é fácil não. Só para dar uma amostragem aqui, ó, o povo tá comigo, tá? O Mr. Bigode tá dizendo aqui, ó, o Vasco tem que entrar exatamente como entrou hoje. E o Andrei Tavares diz, Felipe tá certíssimo, estamos perdendo e tem que ir no 4-3-3 sim. Enfim, eu tô com o povo, tá bom, meus amigos? Obrigado, Luiz, Eric, Grafa, bom descanso para vocês, hein, meus amigos? Obrigado pela presença aqui. Boa noite, a voz do povo é a voz de Deus. Valeu. Carlos Eduardo Mansur, Aline Calandrini, quero ouvi-los. Sei que o Mansur tem uma análise preparada aqui pra gente. Se vocês fossem o Carille, como é que vocês planejariam o jogo pro final de semana, hein? Aline, começa contigo. Olha, eu tô com você. Eu acho que esse Vasco ainda está no momento de se reestruturar dentro de campo. O Carille está buscando saída, agora que ele ganhou a opção, isso aí está muito claro. Muito claro. Então, é um time que ainda está se conhecendo, ele ainda está conhecendo o elenco, mas não vinha dando certo. É um Vasco que competitivo já mostrou ser. Eu acho que falta agora o Carille criar dinâmicas para conseguir com que a criatividade acabe fluindo na equipe. Isso aí é uma coisa que ele precisa destravar, né? E mudar a formação com essas peças que estão chegando, acho que pode ser uma saída interessante. A competitividade essa equipe já mostra. Agora, a falta, de fato, é buscar essas dinâmicas para essa equipe ser criativa. Isso aí é uma coisa muito... Eu acho que a maior necessidade é tentar fazer com que tenha dinâmica, né? Com que consiga se associar. Hoje a gente viu o Coutinho muitas vezes baixando, né? Para participar um pouco mais do jogo. Ele, próximo do gol, ele consegue colocar sua eficiência mais ali, o Ryan do lado direito tentando se associar com o Verratti, muitas vezes o Ryan saía da ponta por dentro para se aproximar do Verratti, deixando o corredor pro lateral passar, e o Nuno um jogador muito participativo, né, que realmente acaba contribuindo com o Coutinho por ali, então acho que é por aí. Sinceramente, eu repetiria o que foi pensado no jogo de hoje, buscar um equilíbrio, não quer dizer que você ir com o que você foi hoje, claro. Você tá abrindo, não há nenhuma garantia de resultado, de bom jogo, né? Mas dá pra você buscar esse equilíbrio. O jogo com o Flamengo ele tem uma característica um pouco peculiar. A minha sensação é que o Vasco repetiu em campo a estratégia da diretoria fora do campo. Ele entendeu que para competir naquele momento ele precisava levar o jogo para um outro terreno. A diretoria levou para um outro tipo de campo. Sim. E o time levou para um outro terreno de fricção, de jogo físico. O Flamengo aceitou um pouco essa pilha no primeiro tempo. Era um Vasco de muita bola longa, ganhando sempre duelo de segunda bola. A bola era rebatida, o Vasco ganhava a segunda bola, ia fazendo volume, deixou o Flamengo um pouco desconfortável. Eu acho que o que o Carille ganhou hoje, que a gente vai mostrar aqui na análise, para mim ele ganhou na armação um sócio pro Coutinho. Um jogador que da esquerda para dentro se associa ao Coutinho. Boa técnica, participativo. Exato. E se ele conseguir ter a certeza de que com ele consegue construir e pressionar o Flamengo próximo do que ele pressionou domingo, talvez ele parta por esse caminho. O que eu quero mostrar? Dois momentos aqui do Nuno que mostram duas maneiras diferentes em que ele ajudou o Vasco. Aqui tem uma bola longa do goleiro do Nova Iguaçu. Só para destacar, o jogador que está aqui nessa disputa. Primeiro, ele tem um belo controle para a forma como ele consegue controlar a bola para limpar a jogada. E aqui ele vai fazendo o que muito acontece com um destro que está pelo lado esquerdo, né? Ele vem nessa direção, da esquerda para dentro, para participar da armação. Essa tabela com o Paulinho, ela é vital, e aqui é metida com o pé direito. É verdade que o Ryan dá ao Vasco algo que o Vasco não tinha no início da campanha no ano, que é a possibilidade de alguém atacar o fundo. Mas o passe é muito bonito. E o domínio dele também. O Ryan já domina colocando a bola na frente, pronto para finalizar. Então, mas o passe não deixa de ter sido muito bom. Né? Não, mas é a jogada do Nuno de fora para dentro, olhando da lateral para o centro do campo. Só um detalhe, Mansur, só para cortar. O momento que ele domina aquela bola do controle que você falou, ele já olha... Isso. Lá atrás, antes dele associar com o Paulinho, ele já olha lá na frente, ele já vê a movimentação do Verratti junto com o Ryan ali, o Ryan vindo por dentro. Lá atrás ele já tem essa noção. Recepção, né? Exato, exatamente. Do jogador que está acostumado a fazer, ó, vou até
Logo depois que ele domina. E são 2 jogadores na frente chamando a atenção dos 3 homens que estão atrás ali do Nova Iguaçu, né? Então gera uma dúvida dos defensores ali, né, Ló? Porque